Existe uma pergunta na Bíblia que precisa ser respondida nesse estudo. Essa pergunta foi feita pelo salmista Davi, no Salmo capítulo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa é uma pergunta de interesse de todos nós. Eu quero crer que você deseja conhecer, afinal de contas, quem irá para o céu. No último tema, nós aprendemos sobre ovelhas e cabritos. E hoje, nós vamos conhecer a identidade de cada uma delas. Olha, seja bem-vindo a mais uma série de estudos da Bíblia, e nesse caso, a Bíblia ao ponto. Nosso propósito aqui com você é estudarmos ponto a ponto a palavra de Deus. Nós estamos no terceiro estudo dessa série, que compreende 10 lições. Eu espero que você esteja crescendo nesse aprendizado, nessa experiência. Se desejar dialogar conosco, comunicar, interagir ou pedir algum material, você pode entrar em contato através desse e-mail que aparece aqui, a Bíblia ao ponto, @gmail.com. Também deixe seus comentários, diga se está gostando, se está compreendendo, faça suas perguntas aqui no nosso canal Direto ao Ponto. Lembre-se que o canal é direto ao ponto, mas a playlist onde você está inserido com esse programa é a Bíblia ao ponto. Aqui nessa playlist você encontra os estudos que estamos apresentando. Muito bem, a pergunta do salmista Davi, ela aparece no Salmo 15, verso 1, e também no capítulo 24, versos 3 a 5. E tem uma resposta. Eu quero apresentar a resposta, porque essa pergunta foi feita ao Senhor. Então, entenda, uma pergunta feita ao Senhor e respondida por Ele tem muito valor. Vai dizer muita coisa para nós. Vamos lá? A pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Guarde essa resposta. A resposta é: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Anotou aí? Ei, seu nome não apareceu aí não, né? E nem o meu. Isso é interessante. Mas disse uma característica importante: vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Vamos então retomar o nosso tema da última semana? Abra sua Bíblia, Mateus 25, versos 31 a 46. Prontos assim? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nós vamos iniciar aqui o estudo da Tua Palavra, revisando o tema que aprendemos na última semana e conhecendo hoje as características da ovelha e do cabrito, uma vez que nós já sabemos que ovelha vai para o céu e cabrito irá para o inferno. Dá-nos o Teu Santo Espírito para compreendermos mais da Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bíblia aberta? Mateus. Foi o último texto que nós estudamos na semana passada. Abra aí sua Bíblia. Mateus 25. Encontre aí, Novo Testamento, primeiro livro da Bíblia. Mateus 25, ele fala, a partir do versículo 31, do grande julgamento. Ok? Nós já lemos esse texto, tá? Mas eu vou revisar novamente com você para a gente retomar a ideia do texto e entrar no estudo de hoje. Acompanhe comigo, olhe na tela aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, portanto está falando da segunda vinda, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí veja o que acontece. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Desse todo, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E observe, a Bíblia explica, leia aí na tela. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita? Ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, a pergunta de Davi já está sendo respondida aqui. Ele perguntou: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta da Bíblia em Mateus: as ovelhas. Nós vamos continuar a leitura. Aí vem o versículo 41.
Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda. Quem é que está à sua esquerda? Cabritos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só. Todas as nações reunidas na presença do Senhor. E ele separa uns dos outros, como o pastor separa cabrito das ovelhas. Cabrito para a esquerda, ovelha para a direita. Não temos terceira opção, não temos terceiro grupo. Preste atenção nessa informação. Não há coluna do meio. Agora, ovelhas vai para o céu, cabrito vai para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ocorre que alguns escolherão ir com ele. E a Bíblia vai apresentar hoje essas características, ok? Então vamos lá. Se eu sei que ovelha vai para o céu e cabrito vai para o inferno, vamos entender agora o que é uma ovelha na Bíblia e o que é um cabrito na Bíblia. Prontos? Então vamos lá. Para nós entendermos isso, nós vamos usar apenas praticamente um capítulo e um livro. Vamos fazer um pouco mais do que isso, mas abra sua Bíblia em São João 10. São João 10 é um capítulo que fala de Jesus, o bom pastor. Então você já pegou aqui o fio da meada. Já pegou aqui o contexto. Jesus, o bom pastor. Ok? Vamos entender quais são as características das ovelhas. Você pode ler esse capítulo depois, com muita calma, tá? Eu vou destacar aqui as características da ovelha. A primeira característica, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha, a primeira característica de uma ovelha é que ela ouve a voz do pastor. Preste atenção que nós vamos agora listar algumas características das ovelhas. Porque veja só, a Bíblia já revelou quem vai para o céu. Eu já sei, você já sabe. Ovelhas. Não deu nome, mas nós vamos aprender hoje a identidade dessas ovelhas. Aí fica fácil. Se você, diante da descrição que vai ser apresentada na Bíblia, se autoavaliar como sendo ovelha, você já conhece o seu fim. Se, na descrição que nós vamos aprender, você perceber que não tem característica de ovelha, então você já sabe para onde vai. Não é ovelha, é cabrito. Por quê, pastor? Porque não tem terceira opção. Na Bíblia, no final da história, só existe 2 grupos. Não esqueça, todas as nações estarão diante do Senhor. Todas as igrejas, todas as religiões, todos os credos, todos os valores, costumes, com a sociedade, todas as nações estarão lá. E dessas todas as nações, somente 2 grupos se estabelecem. Um que vai para o céu, outro que vai para o inferno. O que vai para o céu é ovelha, e vai para o inferno é cabrito. Eu estou repetindo isso para você não esquecer. Agora, o que é uma ovelha na Bíblia? Primeira característica, ovelha é aquela que ouve a voz do pastor. Vamos para a segunda, verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque eles já conhecem a voz. Olha só. Ovelha ouve a voz do pastor. Verso 4. Ovelha segue o pastor. Ela não apenas segue o pastor, ela conhece a voz do pastor. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha que característica importante da ovelha. Ovelha não segue o estranho. Guarde essa informação, hein? Veja, não parece ser a mesma coisa, não é? É assim, ovelha segue o pastor. E para reforçar, ela não segue o estranho. Então, para a ovelha só existe uma opção: seguir o pastor. Ficou claro? Se tem pastor e tem estranho, e ela não segue o estranho, então a principal característica de uma ovelha é que ela segue o pastor. Então, ouve o pastor, elas o seguem e não segue o estranho. Verso 14.
tudo no capítulo 10. Olha aí na tela. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É interessante esse texto porque agora Jesus se identifica como sendo o bom pastor. Então você já sabe, a ovelha segue quem? O bom pastor. E quem é o bom pastor? Cristo Jesus. Escute, isso aqui é importante. Ovelha segue Jesus. Se você está seguindo qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de personagem na Bíblia, que não seja o bom pastor, Jesus, você está seguindo sim, mas não é o bom pastor. Você não é uma ovelha, porque ovelha só segue o pastor, não segue o estranho. Quem não for Jesus é um estranho. Se você segue qualquer outra pessoa que não seja Jesus, você está seguindo um estranho. Quem segue um estranho não é ovelha. A Bíblia diz que ovelha não segue o estranho. Ovelha segue o pastor. Isso é palavra bíblica. Você precisa se firmar nela. Ela é como uma candeia que ilumina em lugar tenebroso. Você não pode ficar enganado em relação a isso. Tem depois confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Vamos ver mais um pouco? Agora eu vou convidar você a 1 Pedro 2,25, quase no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2,25. Fala também de ovelha. Olha o que é que diz. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essa aqui é uma informação importante. A Bíblia está falando de ovelhas desgarradas, então preste atenção. Existem ovelhas, essas ovelhas ouvem a voz do pastor, já sabemos que o pastor é Cristo, então a ovelha ouve Cristo. Guarde essa informação. Elas seguem o pastor, elas, portanto, seguem Cristo. Elas não seguem o estranho. Então, se você que está me ouvindo, com todo respeito, com todo carinho, se você segue qualquer outra pessoa que não seja o bom pastor, Cristo Jesus, você está seguindo um estranho. Outra característica, elas conhecem o pastor e o pastor conhece a ovelha. Então, há uma relação entre pastor e ovelhas. Agora, Pedro diz assim, tem ovelha desgarrada. Então, não se assuste. Em algum momento, a ovelha pode se desgarrar. Mas existe possibilidade de ela voltar ao pastor. Não esqueça disso. Jeremias 50, verso 6. É outro texto que eu quero apresentar e que ensina algo importante sobre ovelhas. Jeremias 50, verso 6. Diz assim, ó. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redil. Olha que coisa triste. Existem ovelhas desgarradas e ovelhas que se perdem por causa do seu pastor, do estranho. Seguem o estranho, não seguem o pastor. Aí elas vão do monte para o outeiro e se perdem, não sabem voltar para o redil. Bom, a pergunta que faço é: será que há esperança para ovelhas desgarradas e perdidas? Será que há esperança para ovelhas desgarradas e perdidas? São João 10 diz que sim. Vamos voltar lá, João, só para confirmar, para você não ficar desesperado ou triste. João 10 diz assim, capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Preste atenção. Existem ovelhas em outros apriscos. Se o texto diz, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe o que é que a Bíblia está nos ensinando?
aquilo que o final da história já revelou. No final da história, só há um grupo de ovelhas, só um grupo de salvos. Pode ter ovelhas de outros apriscos, mas elas não ficarão lá. Se elas ouvirem a voz do pastor, elas virão para um aprisco só. A Bíblia afirma, há um só rebanho, há um só pastor. É até próprio eu perguntar agora assim, sim, se há um só rebanho e um só pastor, por que há tantas igrejas? Por que há tantas religiões? Na próxima semana nós vamos começar um estudo importante sobre esse tema, ok? Mas aguarde que nós vamos voltar a esse assunto. Bom, vamos entender agora as características de um cabrito. Eu já mostrei na Bíblia o que é uma ovelha. Vamos entender o que é um cabrito na Bíblia, para que não fique uma questão de opinião. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Vamos às características do cabrito, ok? Primeira característica, abra a sua Bíblia, Salmo 9:17. Salmos 9:17. É muito bom estudar a Bíblia, né? Eu gosto muito, porque você vai folheando a Bíblia e ela vai ensinando as verdades preciosas. Salmo 9, verso 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Escute aqui que tem uma informação importante. Quem é que vai ser lançado no inferno? Nós aprendemos os cabritos, lembram? Nós aprendemos o joio, aprendemos na semana passada. Agora a Bíblia está alinhando o conhecimento para nós. Ela está dizendo o seguinte, o joio, os cabritos, são os perversos. Porque aqui no Salmo está dizendo que os perversos serão lançados no inferno, que é para onde vai os cabritos e que é para onde vai ser lançado o joio. Tranquilo? Só que tem uma informação diferente nesse texto. Quem é que vai para o inferno? Responda aí. Rapidinho, quem vai? Os perversos. Beleza, está tudo certo. Mas olhe para o texto aqui. E todas as nações que se esquecem de Deus. Escute, amigo. Você não precisa ser um perverso para ir para o inferno. Essa é a análise que muitos de nós fazemos. O sujeito é péssimo, isso tem que ir para o inferno mesmo. O sujeito é ruim, tem que morrer no inferno. Olha, a Bíblia está dizendo o seguinte, não precisa ser perverso para ir para o inferno. Os perversos irão para o inferno, mas também todas as nações que se esquecem de Deus. Há muita gente boa nesse mundo que se esquece de Deus. Então não é uma questão só de ser perverso. É uma questão de você ignorar a Deus. Lembra do soberbo? Nós aprendemos semana passada. Volte lá na lição 2. Para eles, Deus não existe. Lembra desse texto que eu apresentei? Nas suas cogitações, Deus não existe. Esse é o perverso. Então preste atenção. O perverso, ele se esquece de Deus. Segunda característica, Jó 24:13. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Bem pouquinho. Já achei aqui, ó. Jó 24:13. Os perversos são inimigos da luz. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Olha que coisa importante. Os perversos são inimigos da luz. A Bíblia não está dando nome para ninguém aqui. Não falou nem o seu nome, nem o meu. Só que ela apresenta características. Isso aqui é importante, porque vale para qualquer pessoa, em qualquer nação, em qualquer momento. Ela está apresentando a identidade dos cabritos. E agora você só precisa saber se seu nome está enquadrado aí. Eu espero que não. Mas, veja, o perverso ele é inimigo da luz. Não conhece os seus caminhos e nem permanece nas suas veredas. Você lembra o primeiro texto, um dos textos que eu apresentei no primeiro estudo? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ora, se os perversos são inimigos da luz, os perversos não gostam da palavra de Deus. São inimigos da palavra de Deus. Olha, eu espero não estar falando com você que não gosta da Bíblia, que não aceita a Bíblia como luz. Mas se eu estou falando, eu quero fazer um apelo a você. Reavalie seu conceito à luz da palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Se você rejeita a palavra de Deus,
Você pode ser gente muito boa, mas é um perverso no conceito bíblico. Entendeu? Se você se esquece de Deus, você está enquadrado como cabrito. Parece forte isso aqui, não é? Mas a Bíblia é isso mesmo, ela é lâmpada para nos revelar, nos mostrar com clareza verdades preciosas. Nós já conhecemos o final da história. Você já sabe que cabrito vai para o inferno. Agora que você conhece as características do cabrito e está entendendo que você é um deles, tem solução para você. Eu vou apresentar daqui a pouco a solução, tá bom? Fica tranquilo. Eu espero que eu esteja falando claramente, mas não agressivamente, tá bom? É com todo respeito. Salmo 50, vamos lá. Vamos aprender outra característica do cabrito. Salmo 50, versos 16 e 17. 50, versos 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz. Mas ao ímpio diz Deus. Olha quem está falando aqui, hein? Ao ímpio diz Deus. De que te serve repetires os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Olha, essa identidade aqui é cruel, viu? Está falando de ovelhas de aparência. Olha o que é que diz. De que adianta você repetir os meus preceitos? Ou seja, a identidade desse povo aqui é que eles repetem os preceitos, os ensinos do Senhor. Eles têm nos lábios a própria aliança do Senhor, mas aborrece a disciplina e rejeita a palavra. Como é que se aborrece a disciplina e rejeita a palavra? Quando você tem a verdade, mas não vive. Ou você professa ter a verdade, os preceitos do Senhor, e não vive essas verdades. Isso aqui é característica dos ímpios. Porque Deus disse assim, ó, mas ao ímpio diz Deus. Olha a característica desse ímpio aqui. Ele repete os preceitos do Senhor, tem nos lábios a sua aliança. Então preste atenção, amigos. Não basta você falar de Deus e ter o nome de Deus e até ter o nome de cristão. Ainda assim você pode ser um ímpio. Porque na Bíblia, a identidade da ovelha é que ela ouve a voz do pastor, ela segue o pastor, faz a vontade do pastor. Esse aqui, o ímpio, ele fala, mas não segue. Ele diz que acredita, mas não vai. Ele conhece a verdade, mas não obedece. Então, é um cristão de aparência. O ímpio vive de aparência. O cristão vive a essência da verdade. Quarta característica, João 10, 26. Vamos para o Novo Testamento. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Os ímpios, os cabritos, são incrédulos. Se você não crê em Deus, você é um cabrito. Não importa o nome que você tem, eu falo isso com todo respeito. Não é uma questão de família, de sobrenome, de parentesco, não tem nada a ver. Ok? Com muita sabedoria, Deus usa essa metáfora para que ninguém se sinta ofendido, porque não está falando da sua pessoa, mas da sua identidade. E identidade só quem conhece é você. Ok? Diante do que está sendo apresentado aqui, só você pode responder se você é um cabrito ou se você é uma ovelha. A Bíblia não está acusando ninguém. Ela está apresentando os fatos, está revelando o caráter. Qual é a característica da ovelha? Qual é a característica do cabrito? E esse aqui, observe, esses não creem. Se não crê, não é ovelha. Se não é ovelha, só resta a segunda opção, porque não tem três. No final da história só tem dois grupos. Se você não é ovelha, você é cabrito. Apocalipse 21, para finalizar a característica dos cabritos. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Achei interessante esse texto aqui. 21, verso 8. Acompanhe na tela aí. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha, agora nós fomos direto ao ponto. A Bíblia foi clara. Ela marca aqui a identidade dos cabritos. Quem são os cabritos? Os covardes. O covarde não se decide. Os incrédulos. Já acabamos de ler, aqui em João 10, 26, os que não creem não são ovelhas. A Bíblia está confirmando em Apocalipse 21. Os incrédulos são cabritos. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras. Olha, boa parte dessas características, nós, por senso comum, a gente já condena para o inferno. O assassino, o abominável, o estuprador, por senso comum. A gente não quer essas pessoas no céu. Mas me chama a atenção os mentirosos. Porque quem é que conhece o mentiroso? Você conhece o mentiroso? Eu duvido. Você só conhece o mentiroso se ele confessar. Olha, eu estava mentindo. Ou então se alguém for testemunha contra ele, dizendo, não, o que ele está falando é mentira. Mas você, por si mesmo, não conhece o mentiroso. A menos que ele declare, rapaz, isso é mentira, eu estava mentindo, cara. Tu acreditou? Foi? Isso é mentira. Se ele declarar, está tudo certo. Mas quem é que conhece o mentiroso? Que o assassino não vá para o céu, está tudo certo. Quer dizer, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A Bíblia já descreveu quem serão os perdidos. Ela não deu nome, mas marcou a identidade. Idólatra, assassino, impuro, feiticeiro. Está descrito aqui em Apocalipse. Agora, mentiroso ir para o céu, como é que eu vou saber? Olha outro texto aqui. Apocalipse 22, 15. Bem aqui no início, na sequência. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Preste atenção. Dentro desse grupo, que tem uma marca bem clara de identidade com o cabrito, existe um outro grupo que ama e pratica a mentira. Esses não estarão no céu. Bom, eu preciso ler um texto para tranquilizar todos vocês. Isaías 55, 7. Será que há esperança para o ímpio, para o cabrito? Porque na identidade dos cabritos aqui nós só vimos coisa ruim. E aí que eles vão para o inferno. A Bíblia está tudo. Ela deixa muito claro isso. A pergunta é: será que a chance de um ímpio, de um cabrito, virar cordeiro? Será que há chance de um cabrito para o céu? Olha, não há. Cabrito vai para o inferno. Só há uma possibilidade do cabrito ir para o céu. É um milagre. Ele ser transformado em ovelha. Porque na condição de cabrito não entra. Então, quando a Bíblia diz assim, feiticeiro, idólatra, impuro, adúltero, o covarde não vai para o céu, não é uma rejeição da sua pessoa, é uma rejeição da sua condição. Nesta condição, você não entra. Na condição de assassino, de adúltero, de abominável, de feiticeiro, de idólatra e de mentiroso, nessa condição você não entra. Agora, há chance para você? Vamos ler o texto? Olha na tela aí, esse texto é muito importante. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Glória a Deus. Há chance para o cabrito entrar no céu. É ele converter-se, mudar de sentido, mudar de rumo. Ele estava seguindo o estranho e agora ele se converte, ele se volta para Deus e se torna uma ovelha. Quem se volta para Deus, segue o bom pastor. Quero fazer um convite para você. Por favor,
Assista novamente esse vídeo. Pondere sobre os textos que eu apresentei. Considere que não é uma questão denominacional. Não falei nome de igreja nenhuma aqui. A Bíblia não fala. Mas ela fala de uma identidade clara, precisa. E você precisa responder nesse estudo: você é uma ovelha ou um cabrito? O que me chama a atenção nesse estudo é que Apocalipse fala desse mentiroso. Aí eu perguntei na Bíblia: mentiroso, quem é o mentiroso na Bíblia? E quem é o verdadeiro na Bíblia? Interessante você ter essa resposta. Então abra sua Bíblia aí. 1 João 2,6. Estamos finalizando, tá? 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Escute que essa informação aqui é importante. Vamos lá. Você diz que é um cordeiro? Então você deve andar como o pastor andou. Entendeu? Você diz que é um cristão? Então você deve andar como Cristo andou. É isso que o texto está dizendo. Aquele que diz que permanece nele, o contexto aqui é Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Só é possível identificar uma ovelha se ela está seguindo o pastor. O pastor andou, ela anda atrás. O pastor fez, ela faz. Permanecer em Cristo é uma coisa. Você pode até dizer que é um cristão, mas se você não anda como Cristo andou, você tem uma identidade falsa. Você é um fake news. Nós já aprendemos isso aqui na lição de hoje, que existem ovelhas que se parecem como ovelhas, mas elas não vivem como ovelhas. Esse é o perigo. São os de aparência. Nós aprendemos aqui no Salmo 50, versos 16 e 17. Cristãos de aparência. Então vamos lá. O verdadeiro, para você saber se você é ovelha ou se é um cristão verdadeiro, você precisa estar andando como Cristo andou. Pronto, só isso. O que é que Cristo fez? Como ele viveu? Nós vamos aprender muita coisa nesses estudos. Se você está vivendo como Cristo viveu, seguindo, andando como ele andou, você é uma ovelha. Agora, como é que eu identifico um mentiroso na Bíblia? 1 João 2, 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Opa, que informação importante aqui. Como é que a gente sabe que conhece Jesus? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Pronto, já dei uma pista aqui para um próximo estudo que teremos, tá? Vai ser o 5º estudo da nossa série. Mas olha, guarde essa informação. Como é que eu sei que conheço Jesus? Como é que eu sei se alguém conhece Jesus? Eu sei porque a Bíblia revela. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Agora olha para cá. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, a Bíblia acabou de identificar um mentiroso. É aquele que diz que conhece Jesus, portanto é um cristão. Incrédulo não conhece Jesus. Mas existe cristão que conhece Jesus e não guarda os seus mandamentos. Por isso que ele é um mentiroso. Tem muito cristão que não vai para o céu. Vou repetir para você não entender que eu estou enganado. Tem muito cristão que não vai para o céu. Tem nome de cristão, mas não segue o pastor. Diz que conhece, mas não obedece, não guarda os seus mandamentos. Para Deus, esse cristão é um mentiroso. E o lugar do mentiroso é no lugar dos cabritos, não das ovelhas. Então, amigos, a pergunta que o salmista Davi fez no início desse estudo foi: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A resposta foi: quem vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Sabe o que é que eu aprendi nesse estudo? Quem vive com integridade, vive a verdade. Abra sua Bíblia, Salmo 43, 3. É assim mesmo. É um pouco aqui, um pouco ali. É a Bíblia que ensina, ponto a ponto.
Salmo 43, 3, diz assim, ó: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. O salmista Davi perguntou: quem, Senhor, há de morar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta: o que vive com integridade. A oração do salmista Davi: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte. Ou seja, quando eu estudo a Bíblia, quando eu conheço a verdade, elas me conduzem ao santo monte do Senhor. É conhecendo a verdade que eu vou para o céu. Segunda resposta: pratica a justiça. Salmo 119, 142. Esse texto aqui é interessantíssimo. Salmo 119, 142. Diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Lembra? O mentiroso para Deus é aquele que diz que conhece Jesus e não guarda os seus mandamentos. Agora esse texto aqui diz: quem, Senhor, a pergunta do salmista, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Primeira resposta: aquele que vive com integridade. Quem vive com integridade, vive a verdade, vive sob a luz da verdade. Aquele que pratica a justiça. E o que é a justiça na Bíblia? A justiça é a própria verdade. Não há possibilidade de haver justiça sem a prática da lei. Escute, vou repetir para você. Não há possibilidade da prática da justiça sem existência de uma lei. E a Bíblia diz que a lei de Deus é a própria verdade. Então nós temos a verdade que nos conduz ao céu e a verdade que nos ajuda a viver de forma justa, de praticar justiça. E último item, João 14, 6. Respondendo à pergunta do salmista Davi e robustecendo a resposta na Bíblia, hein? Aqui é um plus. João 14, 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus. Diga comigo, você conhece esse texto, está aí na tela. Leia junto comigo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem fala a verdade, fala de Jesus, porque ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, preste atenção nessa configuração. Olhe na tela aí. Você vai observar o seguinte: integridade corresponde à justiça, justiça corresponde à verdade e a verdade é Jesus. Em Jesus nós temos a integridade, nós temos a justiça e nós temos a verdade. Quem tira a lei, tira Jesus. Quem desconsidera a verdade, não vive em integridade. E quem não fala a verdade, não fala de Jesus. Portanto, Jesus é a resposta para a pergunta de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Em outras palavras, aquele que segue a Jesus. Olha, foi uma alegria estar com você nesse estudo. E eu faço um apelo para você nessa ocasião. Você entendeu o estudo? Se entendeu, escreva aqui no nosso canal, nos comentários. Entendi, aprendi, aceitei, quero seguir a Jesus. Se você deseja mais estudo, mais aprofundamento desse tema, eu sugiro que você faça um e-mail para nós, abibliaoponto@gmail.com, e dialogue conosco. A gente pode conversar até pessoalmente, através de uma Zoom, pessoalmente não, virtualmente, através de uma Zoom, e pessoalmente, se você morar aqui em Marituba, em Belém, nos arredores de Ananindeua, eu estou aqui e poderei atender você pessoalmente, porque será um prazer ajudá-lo a compreender esta verdade preciosa. Quero orar por sua decisão. E a minha pergunta é: você se identificou como ovelha ou cabrito? Se foi como cabrito, há chance se você se converter. É só mudar de rumo e buscar ao Senhor Jesus. Não siga o estranho, siga Jesus, o bom pastor. Se você se identificou como ovelha, eu peço que você continue perseverando com fidelidade nos caminhos do Senhor. Não basta ser cristão, você precisa obedecer ao Senhor. Esse é um tema que nós vamos aprofundar a partir da lição número 5. Eu quero convidá-lo a uma oração nesse momento. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pelo estudo desse dia.
Que esse ensino, adquirido pela tua palavra, permita que outros possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e se firmarem na decisão de viverem como cordeiros, como ovelhas e não como cabritos. Ajuda-nos a voltar, a mudar de direção, a mudar o sentido da nossa vida se a nossa identidade não for de ovelha e que não sejamos encontrados na condição de cabritos quando tu voltar, a fim de que possamos estar na tua presença no reino dos céus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço a você. Até a próxima semana. Nos encontramos aqui, neste canal, com a Bíblia ao ponto. Até lá.